Olá a todos, hoje vamos tratar sobre a avaliação na educação física. Contextualizando um pouquinho o que vem a ser a avaliação, ela é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. Através desse acompanhamento, é possível trazer informações a respeito da adequação de objetivo, também podemos identificar a seleção dos conteúdos, escolher um método de ensino que será utilizado, entre outras coisas importantes para o nosso trabalho pedagógico dentro da escola. Bom, tratando um pouquinho da educação física, a gente sabe que na década de 70, com a perspectiva tradicional esportivista, ela trazia como avaliação alguns pontos, né? Ela dava ênfase na medição, no desempenho da capacidade física, nas habilidades motoras e, em alguns casos, ela trabalhava com as medidas antropométricas, ou seja, dava ênfase apenas a qualidades motoras, desenvolvimento motor do aluno, não se preocupava com o cognitivo. E aqui, esse modelo, ele já trazia, né, pautado o que se esperava dos alunos durante os desempenhos das atividades, desenvolvimentos das atividades. E, historicamente, eram aplicados 2 testes, de suficiência física e eficiência física. Bom, esse primeiro era aplicado no início do ano e o segundo ao final do ano. Estes testes aplicados, eles não tinham relação nenhuma com o conteúdo que o professor desenvolvia durante o ano inteiro. E, bom, os testes aplicados, eles eram feitos com exercícios que tinha por objetivo a verificação da força, né? Então eram feitos abdominais, exercícios para membros superiores, membros inferiores, e também se identificava ali a coordenação geral dos alunos. Estes testes eles eram realizados de maneira mecânica e os professores eles não faziam uma explicação prévia do que iria acontecer. Bom, foi possível então constatar que essa avaliação tradicional ela cometeu vários equívocos, né? Dentre eles, a gente pode destacar aqui que os testes eram feitos em prazos determinados, tinha uma restrição de habilidade motora, haviam punições para os alunos, como, por exemplo, voltas ao redor da quadra, a aplicação também de exercícios de abdominais como punição. Essa avaliação ela se sobrepunha ao ensino, era feito de maneira que se preocupava com a medição e a quantificação, e também era só uma forma, né, de cumprir uma exigência burocrática da época, né? Bom, houve muita crítica, né, com relação a esse modelo tradicional e também a forma que se avaliava a educação física, e se contrapondo a isso, a partir da década de 80, né, com os movimentos renovadores, buscou-se então uma outra forma de se enxergar a educação física. A proposta crítico-superadora, apresentada por Soares, e com um discurso de justiça social fortíssimo, essa abordagem ela acredita, né, que qualquer consideração sobre a pedagogia mais apropriada, ela deve versar para além do saber ensinar. Ela deve também contemplar como esse conhecimento é adquirido e também valorizar a contextualização e o resgate histórico. Essa perspectiva deve-se levar em consideração, né, uma perspectiva mais humana, pois a perspectiva mais humana ela está preocupada em avaliar os aspectos internos do indivíduo, principalmente as dimensões psicológicas, e passa a também valorizar, né, a autoavaliação, pois ela considera que o indivíduo ele consegue reconhecer sua própria experiência e definir o que tem significado para ele ou não em termos de aprendizagem da tarefa.
Então, aí, para reforçar, a partir da década de 80, 90, mudanças começaram a surgir na educação física e, consequentemente, também na maneira de avaliar, trazendo uma visão mais progressista, processual, abrangente e qualitativa. Falando um pouquinho mais da abordagem crítico-superadora, a avaliação para essa abordagem, a avaliação do ensino-aprendizagem, ela deve servir de referência para analisar a aproximação da educação física ou o distanciamento da mesma em relação ao eixo curricular que norteia o projeto pedagógico escolar. Ela considera que a avaliação do ensino-aprendizagem é um processo sistemático e intencional e atribui, né, valores de juízos de valor aos dados qualitativos e quantitativos considerados relevantes. Bom, na concepção crítica de avaliar, o professor orientador da aprendizagem faz diagnósticos, considera a capacidade de aprendizagem do aluno e se autoavalia. E o aluno, sujeito da aprendizagem, ele se torna mais crítico e também ele se autoavalia. As características da avaliação da educação física. Aqui, a avaliação ela deve ser um componente do processo de ensino-aprendizagem, ela deve orientar numa perspectiva crítica e ela também não deve visar padronização, ela deve atender às especificidades dos nossos alunos. Agora, tratando de algumas questões da avaliação escolar em educação física, por que né, avaliar? A primeira pergunta. A avaliação ela é importante porque, para o professor, ela deve oferecer elementos que o faça refletir e também continuar, né, refletir a sua prática e, a partir disso, ele poder, então, escolher quais competências, objetivos, conteúdos e estratégias que ele vai adotar durante suas aulas. A avaliação do ponto de vista do estudante, ela é importante porque faz com que ele tome consciência do que ele conquistou, das dificuldades que ele enfrenta e também das possibilidades que ele tem. E já para a escola, a avaliação ela vai permitir reconhecer prioridades e também localizar ações educacionais que demandam mais apoio, né? O maior apoio da escola. Agora, como avaliar? É importante que a forma de avaliação seja mais diversificada possível. Por quê? Não deve se restringir essa avaliação. Ela deve ser ampla, porque os alunos eles não se apresentam de uma única forma, eles se apresentam de várias maneiras, cada um tem a sua individualidade. Então, a avaliação ela não pode ser uma coisa fechada. Ela pode ser de forma escrita, ela pode ser de forma de apresentação de trabalho, relatórios, pesquisas, mas é importante também que seja feita uma avaliação através da observação que o professor faz diante dos alunos em relação ao que eles fazem, né, durante a aula, a interação que eles têm um com o outro e também a interação que eles têm com o professor. E a autoavaliação do aluno é importante também. Agora, o que avaliar? No modelo tradicional, era observado apenas o rendimento físico e o domínio motor. Agora, a avaliação nas aulas de educação física, elas devem estar voltadas para a aquisição de competência, habilidades, conhecimentos e atitudes do aluno. Bom, a avaliação ela deve abranger as dimensões cognitiva, que trabalha a competência e o conhecimento, atitudinal, que são os valores, e motora, né, que são as habilidades motoras e a capacidade física. Bom, aqui, fato é que antigamente na avaliação da educação física não era preocupada com as relações cognitivas. Agora que ela se preocupa com a aquisição de competências, habilidades, conhecimentos e atitudes do aluno, ela considera
considera, né, a análise e a conceituação de elementos que compõem a totalidade da conduta humana. E também, a partir das dimensões, né, podemos verificar no aluno a capacidade de expressar sua sistematização dos conhecimentos relativos à cultura corporal e das diferentes formas da linguagem, né, oral, escrita ou corporal. E é importante destacar aqui que no momento da avaliação, ela pode destacar uma ou outra dimensão. Muito embora elas apareçam aqui, né, as três de uma forma integrada no processo de ensino. E quando avaliar? O educador, no processo de avaliação, ele deve se responder as seguintes questões: o que os meus alunos sabem em relação ao que eu quero ensinar, as experiências que eles têm em relação anteriores, né, em relação ao que eu pretendo ensinar, quais os interesses deles em relação ao que eu pretendo ensinar e também quais são os estilos de aprendizagem. Se por meio de observações o professor avalia o aluno em processo, não é preciso conhecer o resultado de uma avaliação formal para efetivar mudanças em suas aulas. A observação avaliadora pode ser feita em todas as aulas e situações, e a avaliação do professor deve ser comunicada aos alunos, informando-lhes sobre suas dificuldades, bem como sobre seus avanços alcançados. Bom, essa avaliação do processo é, em geral, conhecida como a avaliação formativa. Falando da avaliação diagnóstica, ela ocorre quando existe um levantamento onde o professor passa a conhecer melhor quem são seus alunos e como ele pode facilitar a aprendizagem. E isso acontece com aquelas perguntas que a gente fez anteriormente no slide anterior. Bom, em projetos disciplinares ou interdisciplinares, além do processo de observação contínua das etapas, que acaba possibilitando uma correção do percurso, também é possível avaliar o produto final, seja pela realização de um vídeo, um jornal ou uma página de internet, pela organização de um campeonato ou até mesmo por um evento. E também, né, pode ser constatado pelo desempenho de táticas ou jogadas, segundo Dárido. Bom, quando se avalia o aluno num processo final, né, geralmente esse processo é chamado de avaliação somativa. Agora, falando das avaliações e das dimensões de conteúdo, o primeiro aqui é o conceitual, né? O professor ele deve evitar utilizar apenas provas escritas com respostas formatadas, como certo e errado, né? Ele deve observar o uso dos conceitos que ele trouxe durante as aulas pelos seus alunos, né? Durante um trabalho em equipe, durante os debates, durante a exposição e, sobretudo, nos diálogos entre aluno-aluno e aluno-professor. Então, o professor aqui, ele não deve questionar perguntas em que a resposta será certa ou errada. Ele deve sim questionar ao aluno como ele interpreta, né, aquele conteúdo que foi passado pelo professor, né? Agora, falando um pouquinho da dimensão atitudinal, a avaliação feita pela educação física aqui, espera-se que o professor ele observe nos alunos a sua capacidade de reconhecer e aprender durante a convivência, durante as práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento coletivo, no diálogo, refletindo e adotando uma postura democrática sobre os diferentes pontos de vista. Aqui, para avaliar os conteúdos atitudinais, conhecer aquilo que o aluno realmente valoriza e quais. Para avaliar os conteúdos atitudinais,
Conhecer aquilo que os alunos realmente valorizam e quais são suas atitudes é necessário. E para isso, se põe necessário também situações, problemas, né, para que os alunos eles possam, a partir disso, tomar atitudes e apresentar soluções. Então, durante as situações de aprendizagem, seja em jogos, esportes, ginásticas ou no conhecimento sobre o corpo, danças e lutas, os alunos eles são submetidos a inúmeros desafios, né? E esperam-se que esses alunos, a partir desses desafios, desenvolvam novos movimentos, o uso do espaço e do material, a determinadas regras e também a expressar sentimentos, as inibições e dificuldades, enfim, várias coisas que compõem, né, um ambiente de ensino e de aprendizado bastante complexo. Agora, tratando-se dos procedimentais, deve-se ir para além de avaliar apenas, né, as habilidades motoras, seja elas básicas ou específicas, e também as capacidades físicas. Eles devem expressar o saber fazer, que envolve tomar decisão e também realizar uma série de ações, de forma ordenada ou aleatória, para que se possa atingir uma meta. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou trazer alguns exercícios para que a gente possa estar vendo na prática como esse conteúdo é cobrado.